Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, valei-nos São José. Peçamos a intercessão de São José para as pessoas que estão desempregadas, né? Peça ajuda a ele, né? Interceda por ele. Queremos pedir a muitas pessoas que nos pedem oração, principalmente aqueles que são casados, né? Que são arrimo de família. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela está gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Uma coisa interessante que eu observo nos discípulos é que eles não querem problemas, né? Quando eles veem que alguém está ali perto de Jesus, nós não vamos resolver o problema, né? Vamos mandar embora, vamos resolver. Uma mãe aos pés do Salvador. Esse é o tema de hoje, né? Esta mãe aflita aos pés de Jesus. E essas mães estão por todos os lados. Elas estão aqui no meu bairro, no seu bairro, na minha cidade, na sua cidade, no meu grupo de oração, na minha comunidade, no seu grupo de oração, na sua comunidade, né? Essa mãe, embora ela chegasse abatida, saiu virtuosa, né? Isso porque a fé vem da graça divina e não da família que se tem ou da igreja que se frequenta. Então, meus irmãos, uma mãe aos pés do Salvador essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema de sua filha era espiritual. Ela tem consciência que existe um inimigo real que está conspirando contra essa família. Hoje, quantas mães que estão implorando a Jesus a libertação dos seus filhos, né? As mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam seus filhos. Uma mãe, ela dificilmente erra, né? Então, meus irmãos, essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão física, não era simplesmente uma questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro e ter mais conforto. Ela já tinha buscado ajuda em todas as fontes e sabia que só Jesus podia libertar a sua filha.
E o que ela faz? Ela vai até Jesus. Ela o busca. Ela o chama filho de Davi. Seu título popular. Aquele que fazia milagres. Depois o chama de Senhor. Finalmente, ela se ajoelha. Ela se prostra, meu irmão, minha irmã. E o seu clamor, a sua insistência, né? Essa mulher aflita e precisa de ajuda, pede ajuda a quem pode ajudar. Muitas das vezes a gente pede ajuda onde não consegue ajudar a gente. Então ela não se conforma de ver sua filha sendo destruída. Eu também digo para a senhora, digo para o Senhor, não se conforme em ver a sua filha, o seu filho sendo destruído pela drogadição. Peça ajuda, vai a Jesus na Santa Missa, vai a Jesus no Santíssimo, no Sacrário. E olha só, meu irmão, a sua dor a levou até Jesus. Seu Zé fala muito disso, né? Se não vier pela dor, vai pelo amor. Né? Se não vier pelo amor, vai pela dor, é assim que se usa, né? Então, ela viu os seus problemas como oportunidade de se derramar aos pés de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou o seu problema em solução do seu problema. Deus, irmãos e irmãs, às vezes adia a solução dos nossos problemas para que nós nos prostremos aos seus pés. Amém? Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus foi às terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade. Jesus está te esperando aí na sua comunidade. Jesus quer resolver o problema. Você precisa se prostrar diante do Senhor, não diante do problema do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu pai, da sua irmã, de alguém. Então as oportunidades, às vezes, meus irmãos, passam. É tempo das mães clamarem a Deus pelos filhos. Essa é a palavra de hoje. É tempo das mães clamarem a Deus pelos filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos filhos. Nós temos aqui em Colatina as mães que oram pelos filhos. Como você se comportaria se visse seu filho numa casa em chamas? Certamente teria urgência de intervir para a sua salvação. Tem você a mesma urgência, meu irmão, minha irmã, principalmente você, minha irmã, para ver os seus filhos salvos. O problema da filha é o seu problema. O problema do seu filho é o seu problema. O problema dos meus filhos é o meu problema, meu e da minha esposa. Tem compaixão de mim, Senhor, socorre-me. Era sua filha que estava possessa. Ela sofria como se fosse a própria filha, meu irmão, minha irmã. A dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente, meu irmão, minha irmã. A filha, que às vezes tinha vergonha da mãe,
por causa de alguma situação, né? Então, essa mãe é determinada. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na sua filha. Primeiro, foi o desprezo dos discípulos de Jesus, no versículo 23. Segundo, a barreira do silêncio de Jesus. Terceiro, a barreira da resposta de Jesus. Não fui enviado senão à casa de Israel, né? Quarto, uma mãe aos pés do Salvador triunfa pela fé e toma posse da vitória. Jesus elogia a fé daquela mãe no versículo 28, né? Aquela mãe recebeu pela vitória a sua fé e a libertação da sua filha. Conclusão: mãe, pai, não desista dos seus filhos. Pai, mãe, faz favor, não desista dos seus filhos. Muitas mães, muitos pais que desistiram de rezar para os seus filhos, disseram assim: eu já entreguei na mão de Deus. Faça como a mãe de Santo Agostinho, que ela ia 3 vezes ao Santíssimo e pedia assim: Jesus, faz com que meu filho se transforme em um bom cristão. Mãe, pai, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer que o milagre de Deus pode fazer do seu filho e da sua filha uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Coloque aqui embaixo o nome dos seus filhos, para que nós possamos rezar por eles no dia de hoje. Que Deus abençoe, que São José interceda pela libertação, que São José interceda por um emprego, por seu marido, por sua esposa, por seu filho, por sua filha, por seus pais, por seu irmão, ou por alguém que você está intercedendo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.